O que realmente define o poder no sistema internacional contemporâneo? Em um mundo marcado por conflitos assimétricos, rivalidades econômicas e disputas silenciosas por influência, o verdadeiro centro de poder muitas vezes não está nos campos de batalha, mas nas rotas invisíveis que alimentam fábricas, cidades e economias inteiras. Entre essas rotas, uma fonte energética ganhou um papel decisivo nas últimas décadas: o gás natural. Discreto, tecnicamente complexo e muitas vezes ignorado pelo grande público, o gás natural tornou-se um dos principais instrumentos de poder geopolítico do século XXI. Ao longo deste episódio, você vai compreender como essa fonte de energia passou a influenciar decisões políticas, pressionar economias, moldar alianças internacionais e impactar diretamente inflação, investimentos e mercados financeiros globais. O tema central deste vídeo é a relação entre gás natural, poder e geopolítica, e por que essa relação se tornou estratégica em um momento de transição energética, instabilidade internacional e redefinição do equilíbrio global. Diferentemente de debates conjunturais, estamos falando de um tema estrutural, que seguirá relevante independentemente de ciclos políticos ou crises pontuais. Ao final deste conteúdo, você entenderá por que o gás natural deixou de ser apenas uma commodity energética e passou a funcionar como um ativo geopolítico de primeira grandeza, capaz de influenciar decisões de governos, empresas e investidores em horizontes de médio e longo prazo. Para compreender o que está acontecendo hoje, é necessário retornar ao contexto histórico. Durante grande parte do século XX, o petróleo foi o principal eixo das disputas energéticas globais. O gás natural, embora já amplamente utilizado, era visto como um recurso regional, limitado por infraestrutura rígida e contratos bilaterais de longo prazo. Gasodutos conectavam produtores e consumidores específicos, criando relações de dependência relativamente estáveis, porém pouco flexíveis. Esse modelo começou a se transformar de maneira decisiva a partir do final do século XX e início do século XXI. 3 fatores explicam essa mudança. O primeiro foi o crescimento sustentado da demanda global por energia, especialmente em economias industrializadas e emergentes, que buscavam fontes menos poluentes que o carvão e mais estáveis que as renováveis intermitentes. O gás natural passou a ser visto como uma solução de transição, capaz de reduzir emissões sem comprometer a segurança energética. O segundo fator foi o avanço tecnológico, sobretudo o desenvolvimento e expansão do gás natural liquefeito, o GNL. A possibilidade de liquefazer o gás, transportá-lo por via marítima e regasificá-lo no destino rompeu a lógica puramente regional e criou pela primeira vez um mercado global de gás. O terceiro fator foi a intensificação das disputas geopolíticas, que transformaram recursos estratégicos em instrumentos explícitos de poder e pressão política. Nesse cenário, alguns atores se tornaram centrais. A Rússia construiu ao longo de décadas uma posição dominante no fornecimento de gás para a Europa, utilizando uma extensa rede de gasodutos como ferramenta de influência econômica e política. Essa relação criou uma interdependência profunda. De um lado, a Europa dependia do gás para sustentar sua indústria e seu padrão de vida. De outro, a Rússia dependia das receitas para sustentar sua economia e seu orçamento estatal. Os Estados Unidos, por sua vez, alteraram radicalmente sua posição com a revolução do shale gas, passando de importadores líquidos a grandes exportadores globais. Essa mudança permitiu que o gás natural se tornasse também um instrumento de política externa americana, ampliando sua presença em mercados estratégicos. Países como Catar, Austrália, Argélia e Irã ocupam posições-chave por combinarem grandes reservas com localização geográfica estratégica. A geografia é um elemento central nessa equação. Diferentemente do petróleo, que pode ser transportado com relativa flexibilidade, o gás depende de infraestrutura complexa, cara e de longo prazo. Gasodutos atravessam fronteiras, mares e regiões politicamente sensíveis. Terminais de liquefação e regaseificação exigem estabilidade institucional e investimentos bilionários. Rotas marítimas precisam ser seguras.
Isso significa que controle territorial, estabilidade política e posicionamento geográfico se transformam diretamente em poder energético. Regiões como o Golfo Pérsico, o Mar Negro, o Mediterrâneo Oriental e o Mar do Norte tornaram-se espaços de disputa não apenas por suas reservas, mas por sua posição nos corredores energéticos globais. Nesse contexto, o gás natural deixou de ser apenas um insumo econômico e passou a funcionar como uma extensão da política externa e da estratégia de segurança nacional dos Estados. Compreender essa lógica é essencial, mas ainda insuficiente, porque o verdadeiro impacto do gás natural se revela quando esse sistema entra em tensão, quando o fornecimento se torna incerto e quando decisões geopolíticas se refletem diretamente na economia real. É exatamente essa dimensão que precisamos analisar agora. Quando o fornecimento de gás natural é afetado por tensões geopolíticas, os impactos se espalham rapidamente pela economia global. O primeiro canal de transmissão é o preço da energia. O gás influencia diretamente a geração elétrica, o aquecimento residencial, a produção industrial e o transporte. Quando seu custo sobe, empresas enfrentam aumento de despesas, margens são pressionadas e esses custos acabam sendo repassados ao consumidor final. O resultado é uma pressão inflacionária persistente, especialmente difícil de ser combatida por políticas monetárias tradicionais. Diferentemente de choques temporários em outros mercados, disrupções no fornecimento de gás tendem a ser estruturais. Isso ocorre porque a infraestrutura necessária para alterar fluxos energéticos não pode ser construída rapidamente. Novos gasodutos, terminais de GNL e contratos de longo prazo exigem anos de planejamento e investimento. Assim, decisões geopolíticas tomadas hoje podem gerar efeitos econômicos prolongados, afetando inflação, crescimento e estabilidade fiscal por vários ciclos econômicos. Nos mercados financeiros, o gás natural atua como um fator sistêmico. Setores intensivos em energia, como indústria pesada, química, siderurgia e transporte, veem sua rentabilidade diretamente impactada. Empresas de energia e infraestrutura passam a ocupar posição central nas estratégias de investimento. Bancos centrais, por sua vez, enfrentam dilemas complexos. Elevar juros para conter a inflação pode aprofundar desacelerações econômicas, enquanto políticas mais acomodatícias podem permitir que pressões inflacionárias se consolidem. O resultado é um ambiente de maior volatilidade, incerteza e sensibilidade a eventos geopolíticos. Do ponto de vista estratégico, 3 cenários principais se desenham para o médio e longo prazo. O primeiro é um cenário de fragmentação energética. Nesse contexto, o mundo se organiza em blocos regionais de fornecimento, reduzindo a interdependência global. Países buscam acordos bilaterais mais estáveis, diversificação de fornecedores e maior autonomia energética. Embora esse modelo aumente a resiliência local, ele tende a elevar custos, reduzir eficiência e pressionar preços no longo prazo. O segundo cenário é o da transição gradual, em que o gás natural se consolida como energia de base durante o avanço das fontes renováveis. Nesse modelo, o gás atua como ponte, garantindo estabilidade enquanto investimentos em energia limpa amadurecem. Esse cenário pressupõe cooperação internacional relativa e mercados mais integrados, mas ainda sujeitos a choques pontuais. O terceiro cenário é o da politização permanente da energia. Nesse ambiente, o gás natural se torna um instrumento recorrente de pressão geopolítica, utilizado para influenciar decisões políticas, alianças e posicionamentos internacionais. Esse cenário aumenta o risco sistêmico, a volatilidade dos mercados e a imprevisibilidade econômica, exigindo dos investidores uma abordagem mais estratégica e menos reativa. É importante destacar que esses cenários não são mutuamente exclusivos. A realidade tende a combinar elementos dos 3, variando conforme regiões, conjunturas políticas e avanços tecnológicos. Para investidores, analistas e formuladores de políticas, isso significa que o gás natural deve ser observado não apenas como uma commodity, mas como um indicador estratégico de risco, poder e transformação estrutural da economia global.
Ao longo deste podcast, ficou claro que o gás natural ocupa uma posição singular no sistema internacional contemporâneo. Ele conecta geografia, política externa, segurança energética, inflação e mercados financeiros de maneira profunda e duradoura. Entender o papel do gás é, em grande medida, entender como o poder é exercido no mundo atual e como decisões aparentemente técnicas carregam implicações políticas e econômicas de longo alcance. A reflexão final é simples, mas fundamental. Em um mundo em transição, quem controla a energia não controla apenas recursos, mas controla o ritmo do desenvolvimento, o custo da estabilidade e as margens de manobra das economias nacionais. O gás natural, com sua complexidade logística e seu peso estratégico, está no centro dessa equação. E a pergunta que permanece aberta e que merece reflexão é a seguinte: o gás natural será um fator de equilíbrio e estabilidade durante a transição energética global, ou se consolidará como uma nova fonte permanente de tensão e disputa geopolítica? A forma como essa questão será respondida ajudará a definir não apenas o futuro da energia, mas o próprio desenho do poder global nas próximas décadas.